Fala aí, primos, beleza? Eu tô muito empolgado pro vídeo de hoje, porque eu vou lançar um novo quadro, que é o quadro Rumo ao Milhão, em que eu tenho um grande objetivo de chegar a R$1 milhão investidos em renda variável. Então eu te convido a participar desse quadro comigo, porque em cada vídeo eu vou aplicar dinheiro vivo, dinheiro real, e vou gravar minha tela para você participar desse processo. Então vamos pro vídeo. Primo, antes de mais nada, não deixa de se inscrever aqui no canal para você acompanhar essa série, esse quadro novo que a gente está lançando e para eu entender se você quer seguir esse tipo de conteúdo. Isso é muito importante para a gente como feedback. Assiste esse vídeo até o final, porque é sempre ao final dos vídeos desse quadro que você vai acessar todos os números. O quanto eu estou agora, no fechamento desse mês, o quanto eu estava no fechamento do mês anterior, vou sempre fazer um balanço. Então assiste o vídeo até o final para ter acesso a essas informações. Primos, para realizar essa missão aqui, não estou sozinho, eu trouxe meu grande xará Thiago Reis. Certo, Thiagão? Certo. Não era pra falar certo. O Thiago tá super animado, dá pra ver aí. Mas é o seguinte, o Thiago é uma pessoa que eu confio pra caramba. Então, ele é o CEO, o head, o dono da porra toda ali da Suno Research, que é uma casa de análise que eu acredito bastante, eu confio e eu recomendo, tá bom? Então eu trouxe ele aqui para me ajudar a tomar algumas decisões, porque de fato eu vou aplicar dinheiro. Então eu preciso de alguém que acompanhe o mercado, que esteja lá no dia a dia, para me ajudar a tomar as melhores decisões. Não é isso, Thiagão? É isso aí, vamos construir uma carteira previdenciária baseada em renda variável. Tudo que tem na renda variável, né? As pessoas muitas vezes pensam só em ações, mas existem fundos imobiliários, é possível investir em BDRs, que são as ações estrangeiras negociadas no Brasil. Enfim, existe uma enormidade de produtos diferentes e que a gente vai falar aí ao longo do tempo com vocês. Show de bola. Thiagão, então é o seguinte, a gente conversou aqui antes do vídeo, obviamente, né? E como esse aqui é um vídeo introdutório, é o nosso primeiro vídeo dessa série, tá? Vamos explicar um pouquinho para os primos o que a gente vai fazer, tá? Primos, a gente vai chegar a R$1 milhão. Não sei quando, né, Thiagão? Não dá pra gente saber. A gente tá falando de renda variável. Então, todo mês, todo primeiro dia útil do mês, eu vou abrir aqui a minha tela do computador para vocês, vou comprar ações, geralmente com a ajuda do Thiago, que tá ali o dia inteiro analisando, enfim, porque a gente acha às vezes que eu sei investir em ações e pronto. Não é só isso, né, Thiago? Você precisa acompanhar também, né? Com certeza. Porque as coisas mudam, né? As empresas, elas são organismos vivos, né? Elas estão sempre aumentando produtividade, diminuindo a produtividade, comprando alguém, se alavancando, se endividando ou não. Enfim, as empresas elas estão sempre mudando e se você tem um profissional fazendo esse acompanhamento para você, porque eu imagino que o espectador do outro lado, ele tem a profissão dele, né? Então, o dia a dia dele muitas vezes não é o dia a dia de quem acompanha. Então, se você recebe informação de um profissional que está ao longo do dia fazendo esse trabalho, você tende a potencializar os ganhos da sua estratégia ao longo do tempo. Exatamente. Então vamos chegar a R$1 milhão todo primeiro dia útil do mês, enfim, dia útil mesmo, né? Não adianta ser feriado, etc. Vou sentar aqui, vou comprar uma ação, algumas ações, vou mexer na minha carteira de renda variável e vou compartilhar com vocês o processo decisório. Porque acho que falta muito disso hoje, né, Thiago? As pessoas, elas recomendam um monte de coisa, elas falam para comprar ações, etc., mas não mostram, às vezes, o processo de decisão, por que elas tomaram essa decisão, não mostram quando o mercado entrou em crise e elas estavam perdendo dinheiro, eles não mostram os bastidores, né? Você concorda com isso? Com certeza, e ao longo desse tempo que a gente vai passar junto, porque certamente para chegar em R$1 milhão não vai ser da noite para o dia, né? É bom a gente não criar essa falsa expectativa no telespectador. E ao longo do tempo a gente vai enfrentar momentos muito bons e momentos muito ruins também. A gente não sabe quais, não sabe quando, mas isso vai acontecer e acho que a ideia aqui é mostrar o dia a dia real, na verdade não o dia a dia, o mês a mês, né? Do investidor na prática. E eu não tenho dúvida que a gente vai atingir R$1 milhão aí ao longo do tempo. Combinado. Então, primos, esse daqui é o primeiro vídeo, então a gente não tem um histórico, mas todo mês que eu subir um vídeo dessa série, desse quadro, eu vou mostrar para vocês o histórico de rentabilidade, eu vou mostrar o que aconteceu com a nossa carteira, vou mostrar os dividendos que a gente recebeu, o lucro que a gente teve ou o prejuízo desse mês, né, para que você possa entender essa dinâmica do mercado e se sinta mais confiante, para que você tome melhores decisões. E a gente estava conversando aqui antes da gravação, eu e o Thiago, a gente conversou muito.
e a gente optou por aplicar uma estratégia chamada de Yale Modeling, certo, Thiagão? E já vou pedir para o Thiago explicar aqui para vocês, primos, sobre essa estratégia, como funciona, toda essa dinâmica, mas antes eu vou executar a compra de uma ação que a gente combinou previamente que compraríamos. É uma ação que o Thiago gosta muito e já ele também vai explicar para a gente melhor o porquê ele recomendou essa ação, porque ele recomenda essa empresa e porque ele acha que é melhor que eu tenha ela no portfólio ao invés de outras, tá bom? Primo, te convido a entrar aqui na minha tela do computador, então. Como vocês sabem, eu sempre compro as coisas aqui através da corretora Rico, que é a corretora parceira do canal. Vou deixar um link na descrição se você quiser abrir sua conta na Rico, é gratuita para você comprar as ações assim como eu estou comprando. E de novo, não é uma recomendação, isso aqui é o que eu estou fazendo com a minha carteira física, tá? Bom, então vocês estão vendo a minha tela aí, vou comprar essas ações, daqui a pouco o Thiago vai dar um racional, né, do porquê exatamente está fazendo isso. Então eu vou subir aqui, vou clicar em ações, né, para, enfim, entrar na parte de ações. Ó, eu tenho aqui ações do Itaú e ações do BCFF, que é um fundo imobiliário, tá? Então, a partir de hoje a gente vai começar a monitorar todas essas ações e mês a mês você vai ter uma noção do resultado do meu investimento. Olha lá. Então, vamos descer um pouquinho mais aqui. Descemos, ações. Thiagão, qual que é a ação que a gente vai comprar? Senior Solution, o código em bolsa é SNSL3. 3, legal. E até, Thiagão, acho que às vezes os primos já sabem, mas caso não saibam ainda alguns deles, poxa, quando a gente compra uma ação, a gente sempre tem que procurar pelo ticker dela na bolsa, né? E o ticker dela geralmente é composto por 4 letras e um número, né? No caso de Senior Solution, ela tem o número 3, né? SNSL3. 3 de ação ordinária, que é uma ação que dá direito a voto. Você, se comprar uma ação, já pode ir na assembleia que eles realizam todo ano, vão realizar, se não me engano, mês que vem, pode ir lá e votar. Obviamente, você vai ser apenas um acionista no meio de tantos outros. Não sei se você vai conseguir influenciar muito, mas você já pode participar da assembleia com apenas 26,80, que é o número da pedra aqui. Agora, se você comprar muita ação, você consegue até influenciar o rumo da empresa, né? Consegue ter um assento no conselho e quem sabe até influenciar as diretrizes da empresa, com certeza. Caramba. Bom, vamos lá. Ó, quantidade, né? Então, o último negócio ocorreu a R$ 26,80, né? A ação hoje está caindo 1,48%. E vamos lá. Thiago, vamos comprar o quê? 1.100 ações, né? Vamos lá. 1.100 ações, a gente preenche aqui. Então, a gente vai comprar R$ 29.579. Então, vou colocar aqui para comprar. Opa, não. Eu quero pagar R$ 27,00 nessa ação aqui, né? Então, só para explicar um pouco da dinâmica, por que eu coloquei aqui que eu quero pagar R$ 27,00? Porque como as ações de Senior Solution, elas não são muito líquidas, sabe? Não tem muita gente negociando. Se eu comprar muitas ações ao mesmo tempo, pode acabar que eu vou pagar um preço muito mais caro por elas, porque tem poucas pessoas querendo vender. Isso aqui pode acontecer por vários motivos. Às vezes as pessoas não querem vender as ações porque elas não querem se desfazer, acham que a empresa é boa. Ou às vezes a empresa ela não é tão grande assim a ponto de ter tanta negociação. Por isso eu coloquei aqui que eu aceito pagar no máximo R$ 27,00 por ação nas minhas 1.100 ações. Então vou colocar aqui, vou comprar, vou enviar a ordem, vou colocar a senha aqui. Eu e Kaique sempre que a gente vai comprar. Que foi, não quer aparecer? Não vejo a senha, né? Ah, verdade. Um dado sigiloso. Não pô. vai assistir, não vai levar a senha, cara. Depois eu posso ir lá e comprar mais ação da Senior aqui, porque eu tô confiando. Não, mas não ia nem ter muito problema, porque eu e Kaique, antes de acertar, a gente erra umas 3 vezes a senha, né, Kaique? Não olha não, cara, olha pra lá. Vamos lá. Kaique, vê se ele não tá olhando no reflexo aí, cara. Então vamos lá. Estou comprando R$ 29.700 em ações. Cliquei em enviar. A compra de 1.100 unidades foi enviada. Pô, legal. Então, agora a gente esperar para nossa ordem sair. Aqui, ó, Senior Solutions. Já levei 300 ações, então a minha ordem está lá. Né? Existe um book de ofertas em que tem gente comprando e gente vendendo. Eu já comprei 300 ações e as pessoas estão vendo que eu estou querendo comprar essas ações a R$ 27,00. Minha ordem está lá. A qualquer momento ela deve sair, certo? Thiagão, então
Compramos aqui essas ações, acho que está na hora de a gente conversar um pouquinho sobre o porquê que a gente comprou essa empresa, né? Tá bom, então, Kaique, volta pra gente aqui. Tiagão, então vamos lá, cara. Explica um pouquinho mais para os primos a estratégia que a gente conversou antes, que chama Yale Modeling, né? Por que a gente escolheu essa estratégia, como ela funciona. Depois vamos entrar em Senior Solution. Por que a gente comprou essa ação na nossa carteira? Bom, Tiagão, Senior Solution, então vamos lá. O que é a empresa, o que ela faz? A Senior Solution não é uma empresa como o Itaú, que você já tem na sua carteira, que está no dia a dia do brasileiro. Ela está no dia a dia do brasileiro, mas nos bastidores. Ela, por exemplo, vende softwares e aplicações de softwares para o Itaú, para a XP, para a Rico e para outras instituições financeiras que nós conhecemos no nosso dia a dia. Ela é uma fornecedora de software. E a indústria de software é uma das mais interessantes. Existe um estudo da McKinsey que ela pegou desde a década de 60, quais são as indústrias que mais apresentaram retorno sobre capital investido do acionista. E a primeira, nos Estados Unidos, era a indústria de pharmaceuticals, né, de drogas para medicamentos, né? Infelizmente, no Brasil a gente não tem esse setor, mas o segundo nessa lista da McKinsey, que é uma grande consultoria, é o setor de software. E no Brasil a gente já tem algumas empresas do setor de software, entre elas a Senior Solution, que, como eu falei, vende software, sobretudo para as empresas do segmento financeiro, corretoras, seguradoras, fundos de pensão, gestoras, bancos. E ela é a maior empresa do Brasil atuante nesse segmento. É uma empresa que a gente vai mostrar o gráfico a seguir, é uma empresa que tem apresentado um crescimento desde a sua fundação em 2004, impressionante. Ela cresceu aí na casa de 30% ao ano, não sei se vocês conseguem botar na câmera aí. Então em 2004 ela faturou 4,7 milhões de reais. Isso. E daí ela começou numa estratégia de aquisições muito forte, né? Ela fez 5 aquisições até 2012, quando ela fez o seu IPO. Para quem não sabe o que é IPO, é o lançamento de ações na bolsa. Ela recebeu recursos de investidores, entre eles alguns investidores, provavelmente o investidor que está te vendendo ações agora, ele foi um investidor no passado ou comprou de alguém que foi investidor no IPO, né? E a empresa levantou bastante recursos no IPO, fez uma série de aquisições, entre elas a mais importante no final de 2016, e ela praticamente triplicou desde 2012, ou seja, é uma empresa que tem uma vocação de crescimento bastante importante. Então ela cresceu aqui mais ou menos 30% ao ano, né, Tiago? Se a gente fosse puxar a renda fixa de 2004 a 2017 aqui, não teria dado nem perto disso, né? Não, nem perto. Nem perto. Com certeza. Mas eu não sei se essa é a comparação ideal, mesmo porque a empresa... Não significa que o investidor lá de trás ganhou 30% ao ano, porque teve emissão de ações aí no meio, o acionista lá que veio lá de trás, ele foi de certa forma sendo diluído ao longo do tempo, né? Significa que você investiu numa empresa que aumentou o faturamento aqui na média de 30% ao ano, praticamente, né? Se o valor de mercado é outra coisa, pode ter sido mais, pode ter sido menos. Como ela não era aberta em 2004, não dá nem pra gente fazer essa conta, né? Tá, legal. Tiago, tinha um outro dado aqui que você queria mostrar, que é esse daqui, né? Porque até tem uma coisa que eu estava olhando e estava olhando errado até, Tiago, você que me alertou, que é o seguinte, a gente tende a olhar para o lucro da empresa, né? Porque a gente quer uma empresa que tenha lucro, que pode ter crescimento e tudo mais, só que você me mostrou que a gente precisa olhar muitas vezes para o lucro de caixa ajustado, né? Que é a diferença entre... Porque quando você olha só para o lucro, é o quanto sobrou no final. Mas quando você olha para o lucro de caixa ajustado, você está descontando algumas coisas no balanço que às vezes ofusca a sua análise, né? Se eu olhar para o lucro normal, às vezes eu vou achar que esse lucro pode ter sido baixo, mas às vezes não foi isso, às vezes tem outras coisas no balanço que estão ofuscando a nossa visão. Por isso a gente tem que olhar para o ajustado, que ele desconsidera um monte de coisa aqui, né? E o que você quer falar desse número, Tiagão? Os indicadores, como o próprio nome diz, eles indicam, eles não determinam, né? Então, o lucro líquido ele é só um indicador. Mas, na minha opinião, o melhor indicador para analisar a lucratividade desta empresa, que é a Senior, seria o lucro caixa ajustado, que faz justamente alguns ajustes em relação ao lucro líquido, né? Sobretudo, uma despesa de amortização de aquisições que é relevante, impacta de maneira relevante o lucro. O lucro líquido no trimestre foi de 2,9, mas
se você fizer os ajustes, a empresa se torna muito mais lucrativa. Isso tem muito mais a ver com o caixa que ela gerou da operação e que poderia ser distribuído para os acionistas. No caso da Senior Solution, ela não é uma empresa que paga muito dividendo. É importante, quem está do outro lado vendo aqui, saber disso. Ela é uma empresa que tem essa vocação de crescimento que a gente viu e isso exige capital. É uma empresa que faz muita aquisição. A gente já viu, ela realizou aí na casa de 10 aquisições aí nos últimos 15 anos e isso exige dinheiro. Você quer comprar algo de alguém, você tem que dar dinheiro. Então, a empresa não é uma empresa que vai pagar dividendos no curto prazo. Mas, conforme a empresa for adquirindo mais e mais empresas e vão surgindo menos alternativas de crescimento através de aquisição, é natural que em algum momento a empresa venha a se tornar uma pagadora de dividendo. Quando? Talvez daqui a uns 5 a 10 anos. Mas vai ser um dividendo muito alto em relação ao valor que você está pagando hoje, porque a empresa vai ter crescido muito até lá. Sim. Poxa, então, assim, na nossa visão aqui, Thiago, a gente está comprando uma empresa que foca muito no crescimento, então, até tem aquilo de, você compra uma empresa que paga muito em dividendo, às vezes ela vai abrir mão de um dinheiro que ela poderia investir nela mesma e crescer muito mais, né? Não é o caso da Senior Solution, que pega essa grana que poderia distribuir como dividendo e foca no crescimento agressivo, aquisições e tudo mais. Então a gente está comprando uma empresa que a gente foca em um crescimento grande, num setor de margem e lucratividade alto. É isso. E além de tudo que você falou de crescimento com rentabilidade, eu acredito que é um negócio de bastante segurança. A indústria de software ela tem uma recorrência de receitas bastante elevadas, né? E o nível de inadimplência é muito baixo. Eu estava conversando com a gestão uma vez, eu perguntei quando foi a última vez que vocês tiveram alguma inadimplência, e eles falaram que foi na época do Banco Santos. Né? Nossa! Ou seja, faz 12 anos, foi 2004, 2005. Então esse foi o último caso de inadimplência que você tem. E a inadimplência é um problema para boa parte dos negócios do mundo, né? O varejo sofre bastante com inadimplência, sobretudo numa crise. E o sistema financeiro brasileiro, que é onde estão inseridos os clientes dela, é um sistema financeiro que é bastante sólido e que a gente não vê grandes problemas historicamente. Então, os clientes dela são saudáveis, isso aí tende a reduzir também o risco. Então, você tem uma combinação de baixo risco com crescimento e rentabilidade. E aí, poxa, até alguns dados que eu acho que são legais de mostrar, né? Aquele site que é gratuito, Fundamentos, em que, poxa, a empresa hoje, a Senior Solutions, ela vale 320 milhões de reais, mais ou menos, né, Thiagão? Isso daqui é com base no dia 29/3, né? Aqui é legal mostrar também que ela tem 30 milhões de reais em dinheiro, em cash praticamente, né? Que vai ser utilizado para fazer aquisições. Você acha que é importante também, Thiago, quando a gente está comprando uma empresa, a gente não olha só para os números, tentar entender também como pensa a gestão, qual é a cultura da empresa, porque você fala muito sobre isso você falou com muita convicção, né? Aquisição, crescimento. Você acha que é importante também essa análise mais qualitativa, assim? Com certeza. Isso é fundamental e eu acho que nos dias de hoje se torna cada vez mais relevante no mundo que a mortalidade das empresas se torna cada vez mais rápido, né? Então, é um mundo... às vezes é meio clichê falar isso, mas é um mundo que as mudanças se aceleraram, né? Existem estudos que mostram que a expectativa de vida de uma empresa no S&P 500 hoje é o menor da história. Nunca tantas empresas do S&P 500 estão saindo do S&P 500 quanto hoje. Por que isso? É a tecnologia? Com certeza. Sobretudo isso, né? Você tem um mundo de tecnologia que vai tirando o poder de grandes empresas do passado. Então você tem uma empresa como a Amazon que destrói quantas varejistas nos Estados Unidos. Você tem uma empresa como a Apple que tira a Kodak. Então esse mundo da tecnologia que a gente está cada vez mais inserido e que é muito rápido, tem o lado negro também. Para uma empresa morrer, ela é muito mais rápido do que antigamente. E, Thiago, acho que é legal também de compartilhar com os primos o seguinte, que às vezes a gente acha que é muito difícil ter acesso a todos esses números das empresas, mas na verdade não, né? As empresas têm um departamento de RI, que é um departamento de relações com investidores e que inclusive costumam ser muito acessíveis aos investidores. Então é só você jogar lá o nome da empresa, Senior Solution RI. Então você vai entrar lá e vai ter uma aba como essa em que você acessa os números oficiais dela. Então pode fazer o teste aí das grandes empresas, você vai ter sempre um departamento de RI. Tiagão, então 4 caixinhas, temos 3 caixinhas, talvez não inteiramente construídas, né? A gente precisa colocar um pouquinho mais de dinheiro aqui. De novo, não é uma recomendação de Senior Solution, né? Da minha parte,
mas, poxa, você viu com bons olhos, uma boa projeção e, cara, skin the game, né? Estamos aqui pele em risco, podemos passar uma vergonha aqui, mas, cara, no mínimo eu estou mostrando para o mundo o que eu estou fazendo, o que eu acredito, e a gente não vai ficar como aqueles fragilistas que ficam falando um monte de coisa aí, no final das contas não fazem nada. Primos, então, hashtag rumo ao milhão e agora fique com os números.